Shalom, shalom, boa tarde. Estamos hoje no dia 7 de outubro do ano 2021, pelo calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 1º de Reshvan do ano 5782. Estamos oficialmente no primeiro dia do mês de Reshvan, né? Então nós estamos aí no segundo mês a partir de Rosh Hashanah, a partir de Tishrei, e oitavo mês a partir de Nissan, o mês de Pesach, né? Então essa é a contagem do mês de Reshvan, ok? Então vamos lá falar um pouco sobre o mês de Reshvan, né? Esse mês que não tem nenhuma festividade. Essa é uma das características do mês de Reshvan. Mas temos aí algumas coisas importantíssimas e que diz respeito não somente ao presente, mas também nos diz respeito ao futuro, né? O mês de Reshvan. Então, o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, que traz para nós, né, sempre o nível mais profundo e elevado de cada mês. Então ele nos fala sobre essa questão, né? O dilúvio, ele é uma característica do mês de Reshvan. Naquele tempo de Noah, né, hoje é o dia 1º, o dilúvio ele começou no dia 17 de Reshvan, né? Vamos fazer aí uma analogia, né? Então, dia 17 de Reshvan vai cair exatamente ao pôr do sol da próxima sexta-feira, dia 22 de outubro, e vai até o pôr do sol do sábado, dia 23 de outubro. Então, nesta época, naquele tempo, Noah estava aí se preparando para o dilúvio, e a geração do dilúvio estava lá caçoando, né, tirando um sarrinho em Noah, vendo aquele enorme barco, né, para que isso? E tirando um sarro nele, e ele falando que Deus enviaria um grande dilúvio, ia terminar com o mundo do momento, mas aí as pessoas não acreditaram, não tinham a sensibilidade espiritual e não deram ouvidos à mensagem de Noah, né? Então, no dia 17 de Reshvan, iniciou o dilúvio, e um ano depois, mais 10 dias, portanto, um ano posterior, mais 10 dias, no dia 27 de Reshvan, do ano seguinte, né, cessou o dilúvio. E no dia seguinte em que Noah sai da arca, então ele oferece, né, ao Eterno um sacrifício de elevação, de gratidão, e aí então Deus promete jamais enviar um dilúvio sobre a terra novamente para destruir a humanidade. E então, naquele medo de Noah e os seus filhos, será que e se o povo voltar a ser tão perverso como foi esta nossa geração que padeceu no dilúvio, será que Deus realmente não vai fazer com que venha um novo dilúvio? Então aí foi onde que Deus, aceitando o sacrifício de elevação, de gratidão de Noah, então aí Deus ele faz um pacto com Noah, um pacto com a humanidade. Esse é um detalhe que nós não podemos esquecer, ok? Nos dias de Noah, posterior ao dilúvio, Deus ele fez um pacto eterno com a humanidade. Não esqueça disso, né? O nosso rabino Israel, né? Adin Israel Adin, que fez aquela prece para esses dias de pandemia, tem lá uma estrofe lá da sua prece que fala, né? Com referência a Deus, que mantens com fidelidade o pacto com a humanidade. Então é interessante observarmos alguns detalhes nessa história aqui, e vamos ler daqui a pouquinho, na nossa aliá de hoje. O pacto com a humanidade, ele
Nós temos aquele nível, né, Peshat, aquele nível simples, literal, mas a nível mais profundo de interpretação dos textos, e os nossos sábios trazem para nós, né? O pacto do Eterno com a humanidade não é só questão, ó, não haverá mais dilúvio e a humanidade não será mais extinta pelo dilúvio, né? Então Deus, ele fez realmente o pacto com a humanidade, que não haveria mais dilúvio, mas ele também, e nós vamos ver daqui a pouco na Aliá, na leitura de hoje, Deus fez um pacto com a humanidade que jamais exterminaria a humanidade. Isso daí é outro fator importante para nós termos em mente. Por quê? Porque outrora o dilúvio, as águas, né, aconteceu realmente de terminar com aquela geração antes do dilúvio. Uma geração de coração duro, terrivelmente duro, que se entregava a todo tipo de pecado, promiscuidade, idolatria, violência contra o próximo em todos os níveis. Então, a dureza do coração daquela geração, ela era, em todos os níveis, a pior possível. Não havia outro remédio. Após o dilúvio, o que aconteceu foi que a consciência divina, ela se tornou mais presente, mais real. Por isso que a geração ou as gerações após o dilúvio, além de ter a consciência divina, ela tem mais sensibilidade no sentido espiritual. Por isso que a pessoa, por mais perversa que ela seja, há uma centelha divina dentro dela, né? Obviamente a geração anterior ao dilúvio também tinha, mas só que a diferença é que essa geração, por pior que ela seja, aliás, melhor dizendo, o perverso, a pessoa, por pior que ela seja, a consciência divina acusa ela. Ela fica realmente perturbada com a sua transgressão. Isso é sensibilidade espiritual. Se ela vai ou não se arrepender, isso é um problema dela. É um problema dela. Se ela vai realmente fazer techuvá, retornar a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, também é um problema dela. Nós não estamos aqui para julgar A, B ou C. Também não podemos esquecer desse detalhe, ok? Mas essa consciência divina, né? A pessoa, ela pode se entregar à sua perversidade, ser ruim, fazer o mal, né? Como nós estamos vendo nesses dias aí, né? Do globalismo, pandemia, etc. e tal. As pessoas que estão por cabeça desse sistema, aparentemente parece que não tem um pingo de compaixão das pessoas, né? E se puder realmente baixar o número de mais de 7 bilhões de habitantes no mundo e trazer para 1 bilhão de habitantes no mundo, que é uma das pretensões deles, eles o farão. Mas, Baruch Hashem, graças a Deus que isso não vai ser permitido. Por quê? Porque o pacto que Deus fez com a humanidade é da humanidade não ser extinta. Se ele, o Criador, o Soberano, o Todo-Poderoso, fez esse pacto, quem é o homem para querer fazer o quê? Eliminação de gerações ou eliminação de bilhões de pessoas? Não vão, né? Então os nossos olhos vão contemplar realmente o juízo de Deus sobre esses perversos que nós estamos vendo por aí afora, ok? Então, dessa forma aí, a partir desse momento em que Noa faz, de fato, o sacrifício de elevação a Deus, de gratidão, então é aí que Deus faz o pacto com Noa e com a humanidade, né? E como Noa e os seus filhos não queriam, né, obedecer a mitzvah do Eterno, crescei-vos e multiplicar e enchei toda a terra, habitar toda a terra, porque eles tinham esse receio. Então Deus mostra para eles o sinal do pacto. Aí aparece o grande arco,
nos céus, popularmente conhecido como arco-íris, e dessa forma, então, Deus dá um claro sinal que não haverá uma nova extinção da humanidade, né? Então, isso daí é muito bom. Então, dessa forma, Reshivan é o único mês que não possui dias festivos ou mitzvot, né? Mandamentos, preceitos especiais. Aprendemos também que esse mês está reservado, segundo os nossos sábios, e o nosso rabino Tzahak Ginsburg, que esse mês está reservado para os dias de Mashiach, pois, segundo os nossos sábios e o nosso rabino Tzahak Ginsburg, o mês de Reshivan, nos dias de Mashiach, será um mês dedicado para a inauguração e aquela grande festa que haverá nos dias de Mashiach, para a inauguração do terceiro templo, né? Que será aqui, né? Em Jerusalém, né? Aqui no planeta Terra, né? Não vai ser lá no céu, né? Onde só as estrelas e os planetas poderiam ver, não, vai ser aqui, no planeta Terra, na terra de Israel, na cidade de Jerusalém, ali onde o primeiro e o segundo templo foram destruídos. E o terceiro templo, nos dias de Mashiach, será levantado, construído. E o mês de Reshivan está reservado para a inauguração do terceiro templo. É o único mês do ano que não tem nenhuma festividade e não tem nenhum mandamento especial para este mês, né? Então, os nossos sábios falam que essa é a grande, né, novidade, essa grande surpresa, essa maravilhosa bênção que acontecerá nos dias de Mashiach, no mês de Reshivan. A letra para este mês é a letra Nun, né, e é considerada como sendo a letra de Mashiach, como está escrito com referência a Mashiach, né, no Salmo 72, verso 17, antes do sol está seu nome, né, Yenom, com o Nun. Como radical do verbo, Nun significa reinar, e como substantivo significa o herdeiro do trono. Então, por isso, tudo está conectado no mês de Reshivan com a inauguração do terceiro templo nos dias de Mashiach. Então, esse mês será muito especial nos dias de Mashiach. O oitavo mês, né, a partir do mês de Nissan, que é o mês de Pesach, então Reshivan é o oitavo mês. E a partir de Rosh Hashanah é o segundo mês. O primeiro mês é Tishrei e o segundo mês é Reshivan. O oitavo mês, portanto, é o mês de Mashiach, pois o 8 significa a eterna revelação do sobrenatural. O estado consumado de natureza retificada é o segredo do número 7. Né? Como a harpa deste mundo possui 7 cordas, né? A harpa deste mundo, ela possui 7 cordas. A harpa de Mashiach, ela possui 8 cordas. Portanto, o 8 transcende o 7, está acima. Ele é mais do que 7. Assim também o número 50, que é o valor numérico da letra Nun, transcende o valor 49,7 ao quadrado. Neste mundo, o Nun está curvado, confinado pelos limites da natureza. Com a vinda de Mashiach, o Nun se endireita, né? Que é a forma Nun Sofi, que temos o Nun, que ele vem ou no início da palavra ou no meio de palavras, ele tem a sua forma simples, natural, e é curvado. O Nun, ele é curvado. Enquanto que o Nun, quando ele vem no final de palavra, então ele é reto, e ele ultrapassa a linha da escrita normal, né? Então, é por isso que fala que na vinda de Mashiach, o Nun se endireita. Então, rompe os limites da natureza e desce abaixo da linha,
até os reinos subterrâneos da realidade, a fim de revelar a luz infinita e abrangente de Deus. Nesse aspecto, os nossos sábios falam que a revelação de Mashiach, ela será algo tão sublime, de um potencial sem igual, que realmente todos os reinos visíveis e invisíveis experimentarão da revelação nos dias de Mashiach. Bem como também os mundos subterrâneos também receberão a luz de Mashiach, para que realmente tudo esteja dentro do reinado de Mashiach e trazendo a luz soberana do Todo-Poderoso de Deus, né, para todos os reinos, ok? A Mazal, né, a sorte, né, deste mês é o escorpião, que no hebraico é dito como akrav, o escorpião. Então os nossos sábios falam que o escorpião é o membro mais mortal da categoria geral de criaturas peçonhentas, cuja figura modelo é a serpente primordial do Éden. Então a palavra akrav deriva da palavra akev, que significa calcanhar. Como está escrito, né, em Bereshit, fala, e tu, a serpente, morderá o homem no calcanhar, né? Bereshit capítulo 3, verso 15. Assim, o akrav simboliza a mordida consumada da cobra no calcanhar do homem. De forma geral, o veneno da cobra é quente e o veneno do escorpião é frio. O Mashiach é a única alma que pode superar, matar e, por fim, reviver a serpente primordial, a fim de convertê-la para o bem. Ou seja, a serpente primordial, aquela lá, né, que seduziu Eva, né, e fez com que ela viesse comer do fruto proibido e viesse a dar ao seu marido. Então, antes disso daí, a serpente primordial, ela estava dentro daquela criação perfeita de Deus, né? Mas, depois disso daí, houve então uma degeneração da serpente primordial. E Mashiach, como restaurará todas as coisas, também restaurará a serpente primordial, a primeira serpente, e ela estará realmente convertida no bem. Isso daí mostra aquilo que os sábios dizem através dos milênios, baseado na própria Torá. A própria escuridão se transformará em luz. Por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele diz: tome a tua luz e faça a escuridão brilhar. Então, a alma de Mashiach e seu contínuo estado de consciência manifestam a suprema retificação de calor ardendo somente no sentido de converter esse calor, esse veneno, o veneno quente, né, que é simbolizado pelo veneno da serpente, em contradição com o veneno frio do escorpião. Então, a alma de Mashiach, nos dias de Mashiach, e seu contínuo estado de consciência, vai manifestar então a suprema retificação de calor. Nesse sentido de âmbito espiritual, significa que os nossos corações arderão, terão uma grande chama, né? Realmente somente em amor para com Deus, né? E então, dessa forma, bem como também o frio, totalmente frio às falsas vaidades deste mundo. Então, o calor, ele será restabelecido no verdadeiro ardor, né, de amor para com Deus, e o frio, né, do veneno do escorpião, ele significa exatamente a total indiferença ou frieza, entre aspas, no sentido de simplesmente não levar em conta, não ter olhos, não ser levado por toda e qualquer vaidade deste mundo. Então, é uma frieza no sentido de
isto não é importante para mim, mas amar a Deus de forma ardente é importante para mim. Essa analogia que os nossos sábios trazem. Então, esse segredo da equação numérica, Mashiach, que tem o valor numérico 358, assim como também a serpente, Nahash, também tem o seu valor 358. Somente Mashiach poderá vencer a serpente primordial, né? E tudo isso significa no sentido de vencer todo o mal, toda a raiz do mal, toda a fonte do mal, né? E vai restabelecer a serpente primordial ao nível da criação, uma criatura de Deus para o bem, para a luz, ok? Dessa forma também temos aí a questão do Akrav. Qual que é o Akrav aqui que nós temos? Então vamos lá recordar. A palavra Akrav, ela está exatamente para nos dizer sobre escorpião, o veneno frio. Então, Akrav, escorpião, ele tem o valor numérico 372, né? Então, dessa forma, Mashiach, né? Que tem o valor numérico 358, né? Mais a David, que tem o valor numérico 14, nesse sentido, traz aí, de fato, a soma 358, Mashiach, bem como também Nahash, serpente, o mesmo valor numérico, mas, né, a questão aqui do Akrav, que é o escorpião, o veneno frio, certo? Então, precisa ser vencido esse veneno frio, que é exatamente vencer todas as paixões infames, ser realmente indiferentes às paixões infames através de todas as gerações. Então, Mashiach, valor numérico 358, mais o valor numérico de David, que é 14, então aí nós temos o valor total de 372. Mais uma vez, segundo o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, trazendo os níveis mais profundos e elevados do conhecimento dentro da Kabbalah. Então, somente Mashiach, ele poderá vencer Nahash, a serpente primordial, e somente Mashiach poderá vencer Akrav, o escorpião, ou seja, somente Mashiach, ele pode vencer o veneno quente e o veneno frio, simbolizando tanto a serpente como o escorpião, simbolizando tudo aquilo que é mal, perverso, negativo de todas as gerações posterior ao pecado do Jardim do Éden. Então, Mashiach, ele é, de fato, vamos assim dizer, Mashiach é o único e o verdadeiro super-herói. O resto é brincadeira. O resto é brincadeira. Ok? Bom, dessa forma, então, nós temos aí que as letras radicais do mês de Reshivan permutam-se para escrever Nahash. Então, fazendo permuta das letras do nome do mês de Reshivan, dá para escrever Nahash. Então, nós temos Reshivan, que tem o Nun, a letra N, Nun, no final da palavra Reshivan, o nome deste mês, ok? Enquanto que na palavra serpente, Nahash, nós temos o Nun no começo da palavra. Desculpa aí, gente. Então, o que significa isso? Nos dias de Mashiach, o Nun, ele se endireitará. Então, ele fica reto, ultrapassa os limites naturais de uma linha escrita e das demais letras, enquanto que o Nun, escrita de forma normal no começo ou no meio de qualquer palavra,
ele é encurvado, certo? Então, Mashiach, ele vai endireitar todas as coisas. Esta é a mensagem que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg está trazendo para nós com referência ao mês Reshivan. Por isso que fala que o mês Reshivan é o mês reservado para a inauguração maravilhosa do terceiro templo nos dias de Mashiach, ok? Temos aí também neste mês a tribo de Menashe. Então, Menashe é o primogênito de Yosef, derivando-se da palavra esquecer, né? Então, Menashe também significa esquecer, numa derivação. Mas também, literalmente, Menashe, ele significa saltar para cima e para longe. Então, Menashe, literalmente, significa saltar para cima e para longe, né? Então, Menashe, ele sugere o poder do Tzadik, Yosef, José, de nos fazer esquecer as provações, as dificuldades, as tribulações, as angústias, as aflições deste mundo com a vinda de Mashiach. Por isso, o mês Reshivan, a tribo é Menashe, para fazer-nos esquecer todas estas dores, tristezas, angústias e coisas semelhantes a estas em Reshivan. Nos dias de Mashiach, a inauguração do terceiro templo definitivo, que permanecerá para sempre. Então, pelo poder e sentido de Menashe, todo o sofrimento deste mundo se transformará e metamorfoseará no prazer, na alegria dos dias de Mashiach, no reinado de Mashiach. O nome Menashe permuta-se para grafar Neshama. Então pega-se o nome Menashe, mexe nas suas letras e dá para escrever Neshama. Neshama é alma. Alma. A nossa alma. A nossa essência. Então Menashe representa o sentido de revelar a alma divina, como tudo acontecerá em Israel, em Jerusalém, e como tudo será a partir de Jerusalém para as nações. Então, essencialmente, princípio, né? Ou seja, neste começo, nos dias de Mashiach, esta revelação da alma divina, ela acontecerá de forma sobrenatural, sublime, maravilhosa, em revelar a alma divina em Israel. Ou seja, Mashiach se revelará em Israel, em Jerusalém, né? Ele se revelará ali, né? Em Israel. Não será em outro país de forma alguma. É a partir de Jerusalém, diz a profecia, que sairá a palavra da Torá para todas as nações. E então o conhecimento de Deus encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Ou como diz uma explicação a nível mais profunda, mais elevada, né? Os sábios dizem que o conhecimento de Deus, ele estará se espalhando sobre toda a terra, assim como as águas cobrem completamente as profundezas do mar. Ou seja, como não há nenhum espaço vago, vazio, sem água nas profundezas do mar, significa que todas as nações terão em abundância o conhecimento de Deus, a consciência divina, a Torá. Os 5 primeiros livros a partir de Jerusalém, ok? Então, Menashe traz para nós essa questão aí, né? Mexendo nas letras, temos Neshama, que significa alma. Então, Menashe representa esse sentido de revelar a alma divina em Israel. A Torá, na Torá, Moshe é chamado de Menashe, ou Menashe, como você queira. Pois Menashe é Moisés,
com um nun adicional. Então a letra Reshivan, né, é o nun da letra Reshivan. Por isso, né, Menash, fazendo então um nun adicional, ele é chamado também de Moisés ou Moshe, né? Então sobre Moshe foi dito: ele é o primeiro redentor e ele é o redentor final, né? Como diz a Torá, com os níveis mais profundos do conhecimento e da interpretação dos nossos sábios. Em sua primeira vinda, como primeiro redentor, ele não atingiu o 50º portal do entendimento de Deus. Então, por assim dizer, a sua mais profunda intenção na criação do universo, Deus era realmente de revelar a toda a humanidade o 50º portal, que é o profundo e elevadíssimo conhecimento de Deus. E nesse sentido, os nossos sábios dizem que Moshe não chegou a atingir em vida, né, enquanto ele estava no meio do povo, esse 50º portal. Então, por isso, relata para nós os nossos sábios que quando ele retorna como Mashiach, Moshe, quando retornará como Mashiach, receberá para sempre o 50º portal, o Nun de Mashiach, o segredo de Menashe, então o 50º portal, né? E nesse 50º portal é o conhecimento pleno de Deus. No Zohar, o livro do Esplendor, aprendemos que quando Moshe pela primeira vez deixou este mundo, ele recebeu, né? Os nossos sábios falam através do Zohar, que ele recebeu quando ele subiu ao Monte Negro, e quando ali ele não mais retornou para o meio do povo, ali ele viu tudo, toda a terra, viu todo o esplendor da terra e do povo, e ali ele ficou, e ali ele foi sepultado pelo próprio Deus, ok? Então, nesse momento, segundo os nossos sábios, através do Zohar, o livro do Esplendor, diz que nesse momento Moshe recebeu, sim, o 50º portal do entendimento de Deus, né? Só que ele não retornou para o meio do povo, ali ele ficou, ok? Então, dessa forma, através do estudo, né, da Mishnah, no tempo do exílio, revelamos a Neshama de Israel, a alma de Israel. E, portanto, merecemos a redenção de Moshe, Mashiach, e a revelação para todos na terra do portal, né? Do portal de número 50, fechando todo o jubileu, né? O 50º portal, né? Então, aí vem a revelação plena de Deus nesse sentido aí, né? Então, amados, com a questão de Moshe Mashiach, os nossos sábios falam que cada tzadik de cada geração, né, ele tem uma centelha especial da alma de Moshe e da alma de Mashiach. Então, cada geração, o tzadik, o justo desta geração, e das gerações que vieram aí posterior a Moshe, né, com Moshe e posterior a Moshe, cada tzadik, cada líder, cada justo da geração, eles tinham potencial para revelar-se como Mashiach. Mas a geração não estava apta ainda para receber tal revelação. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, que é o tzadik, o justo da nossa geração e o líder da nossa geração, né, ele realmente, com base em todos os estudos que ele teve e através do conhecimento das profecias, assim, o nosso Rebbe diz que esta é a última geração sem Mashiach, que Mashiach se revelará nesta geração. Então, a nossa geração é uma geração privilegiada, e que realmente a revelação de Mashiach seja para os nossos dias, que seja para agora mesmo, amém, vem amém. Mas dentro desse aspecto, né, você pode ver dentro da profecia bíblica, dentro
dos sinais que Deus tem dado aí, realmente, de uma forma geral, com tudo aquilo que está acontecendo no mundo, apesar, né, dos profetas aí do Apocalipse, né, que qualquer coisinha é motivo de apocalipse, o mundo vai acabar. Graças a Deus que não será da forma que eles dizem. Mas, de uma forma geral, as pessoas, as nações, elas falam, nós estamos no fim, diante de tantas coisas que estão acontecendo, né? Não somente dentro do campo negativo, né? O comportamento negativo das pessoas, das nações, a perversidade das pessoas, etc. e tal. Mas também o outro lado, que também podemos dizer, se de um lado tem um extremo mau e negativo, do outro lado tem um extremo bom e positivo. Senão esse mundo já tinha virado pó. E esse outro extremo bom e positivo, ele é exatamente o equilíbrio da balança. Nós temos uma luz sublime, maravilhosa, que não deixa a escuridão progredir. E a sua tendência é cada vez mais diminuir até a própria escuridão se transformar em luz. Em esta realidade, voltou o sinal, cai sinal, volta sinal. O sinal foi embora, agora o sinal voltou. E assim vamos vivendo, né? É onde que nós íamos entrar nessa questão do aspecto, né, do desenvolvimento da tecnologia. Então, a tecnologia hoje é uma coisa sublime, né? O desenvolvimento em todos os níveis da humanidade, das ciências, tecnologia, etc. e tal, são coisas estupendas. E isso daí traz realmente que as coisas estão acontecendo no seu devido tempo para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Ok? Amanhã nós vamos falar sobre o olfato e vamos falar sobre o controlador deste mês aqui, né? O sentido deste mês é o olfato e o controlador deste mês é o intestino, né? Os intestinos. Aí nós vamos ver aí o que nos fala sobre isso daí, ok? Baruch Hashem, ok? E aí nós vamos ver também algumas coisas mais aí sobre o aspecto de Reshivan. O mês de Reshivan, apesar de não ter nenhuma festa específica e nem mandamentos especiais, né? Mas é um mês que nos chama a atenção, né? É um mês que nos chama a atenção. Só de sabermos que este mês está reservado para a inauguração nos dias de Mashiach do terceiro e definitivo templo, Baruch Hashem, já valeu a pena conhecer Reshivan. E nós estamos apenas no primeiro dia de Reshivan. Abrindo um parênteses, ok? Não estamos marcando data, nem dia, nem hora, nem mês, ok? Mas só assim, para a gente refletir um pouco mais profundamente, ok? Nós estamos no primeiro dia de Reshivan. Reshivan tem exatamente 29 dias. E se Mashiach se revelar dentro desses 29 dias, a qualquer momento, a qualquer hora? Estamos preparados? Por isso, estudo da Torá, prece diária, Sedaká, boas ações, práticas de justiça, né? Como nós estamos aí, né, com o nosso novo projeto, o Shemirat Halashon, guardar a língua, né? Então, são coisas preciosas que não vale a pena trocar realmente os dias de Mashiach por essas banalidades, né? Então, por isso, estudo de Torá, 7 leis universais, Sedaká, boas ações, atos de justiça, né, as preces diárias, estarmos envolvidos com todas estas coisas para que nós possamos aí realmente termos esse encontro precioso e maravilhoso com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Amém, vem amém? Vamos à nossa quinta leitura. Nós estamos na nossa Parashá semanal Noach,
E dentro dessa paraxá, nós temos aí então a nossa quinta leitura, né? Que é hoje, capítulo 9, versos 8 até o verso 17, ok? Quem está conosco? À tarde com a Torá, Luciana Rodrigues, Donária Carmo, a Carla de Costa, a Sandra, a Miriam Barrios, quem mais está aí, meu Deus? Fala aí, gente, dá um oi aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar mais alguém aqui. O Luiz Ribeiro, né, de Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem. Quem mais? A Sandra Souza, a Leocádia Pereira, Baruch Hashem, né? E outros tantos que estarão se conectando posteriormente aí, né? Também, né, o shalom aí para a Sandra Vargas, de Portão, Rio Grande do Sul, o Adriano Januária da Silva, Paragominas, Pará, o Vitor da Silva, Vitória, Espírito Santo, o Daniel Antônio de Ouro Preto, Minas Gerais, o Anderson Herculano da Silva, né? Ele fez questão de anunciar para nós, né, para que tenhamos conhecimento, que o Anderson Herculano da Silva, lá de Campina Grande, Paraíba, ele tem se reunido aí com vários irmãos para poder participar em A Tarde com a Torá, a partir do momento que nós lançamos o link pelo YouTube, né? Então, lá no YouTube, o Anderson Herculano e mais um grupo de irmãos ali, lá em Campina Grande, Paraíba, estão se reunindo diariamente para estarem conectados em A Tarde com a Torá. Baruch Hashem, isso é muito bom, né? E que o Eterno seja exaltado nessa questão toda. A Thalia Esther, de Teresina, Piauí, a Cida Silva, shalom, shalom, Cida. A Cida Silva é da onde, Cida? Manda o seu nome, o nome da sua cidade, do seu estado aí, ok? Então, a Cida Silva está também aí conectada. Baruch Hashem por isso daí, ok? Então, vamos lá, né? Enquanto a Cida manda aí a sua cidade, o seu estado, vamos para a nossa quinta leitura de hoje. Capítulo 9 de Gênesis, Bereshit, verso 8 a 17, nos fala assim. Com os comentários de Irash, verso 8, capítulo 9. Não obstante, Noar ainda hesitava em procriar, então Deus falou a Noar e a seus filhos com ele novamente, dizendo: eu corroboro a minha promessa, estou estabelecendo a minha aliança para selar minha promessa convosco e com vossa descendência depois de vós, com toda criatura viva que está convosco, as aves, os quadrúpedes e todos os animais inofensivos da terra que vivem convosco, com todos os seres rastejantes que saíram da arca e com toda criatura viva da terra que seja nociva aos seres humanos. Além disso, confirmarei a minha aliança convosco, dando-vos um sinal de minha fidelidade a ela. E assim podereis ter certeza de que nenhuma carne mais será banida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra ou qualquer parte dela. Deus disse: este é o sinal que eu ofereço da aliança entre mim e vós e toda criatura viva que está convosco, para todas as gerações que o necessitem. Coloquei meu arco, popularmente conhecido como arco-íris, nas nuvens, e ele será um sinal da aliança entre mim e o mundo, em consequência do refinamento geral da realidade efetuada pelo dilúvio. A atmosfera estará agora suficientemente pura para refratar e refletir a luz solar e dessa forma produzir o arco-íris. O arco-íris, portanto, atesta o fato de que o mundo está agora refinado, o bastante para propiciar a possibilidade de arrependimento. Uma vez que é sempre possível que a humanidade se arrependa,
nunca mais será preciso destruir o mundo. Assim, quando em qualquer lugar o comportamento de uma sociedade degenerar-se a tal ponto que eu lastime ter criado os seus membros e eu produzir nuvens sobre a terra para indicar que eles merecem que eu lhes inflija um novo dilúvio, exatamente como fiz com a vossa geração. O arco-íris aparecerá entre as nuvens e recordarei a minha aliança que existe entre mim e vós e toda criatura viva dentre toda a carne, de modo que nunca mais as águas se converterão em dilúvio para destruir toda a carne. Contudo, quando nenhuma parte da sociedade estiver se comportando de maneira tão imoral, não será necessário que eu faça surgir um arco-íris. Como resultado da transformação do meu atributo do julgamento em atributo de misericórdia, que teve início quando rezaste a mim na arca, estenderei agora a aliança que acabo de estabelecer entre nós e aplicarei também ao meu atributo do julgamento. Mesmo quando a vossa conduta for insatisfatória e, logicamente, meu atributo do julgamento precisar fazer uma acusação contra vós, o arco estará nas nuvens e eu o verei para recordar a aliança eterna que estou firmando agora entre o atributo do julgamento de Deus e toda criatura viva dentre toda a carne que está sobre a terra. E nem sequer permitirei que o meu atributo do julgamento vos processe. Deus disse a Noé, mostrando-lhe o arco-íris: eis o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a face da terra. Então aqui nós temos realmente o pacto de Deus com Noé e todas as gerações posteriores a Noé. É um pacto eterno. E o arco, né, o grande arco que aparece no céu, popularmente conhecido como arco-íris, é de fato o sinal. Então aqui, com os comentários de Irache, falando desta passagem, Irache então diz que o tributo, né, de Deus, né, o atributo de Deus de julgamento, juízo, então ele mescla com o atributo de misericórdia. Então, principalmente posterior ao dilúvio, então Deus ele sempre faz com que o atributo de juízo, julgamento, ele sempre esteja atrás do atributo das misericórdias. Por isso, Deus é chamado o Pai das misericórdias. Então, Deus ele dá tempo, ele prolonga o tempo, ele dá prazo, ele vai além do prazo. Isso daí chama-se a graça de Deus, para que todo ser humano possa ter conhecimento realmente do seu pecado, da sua iniquidade, da sua rebeldia e possa fazer techuvá, retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Né? Deus ele nunca foi, né, como alguns segmentos religiosos externos aí dizem, né, que o Deus do Antigo Testamento ele é um carrasco, né, pecou, matou. Então, infelizmente, por ignorância, falta de conhecimento, falta de um verdadeiro estudo bíblico com base judaica e com orientação rabínica, infelizmente, vários líderes religiosos aí no mundo afora andou apregoando que o Deus do Antigo Testamento é um carrasco, é um Deus sanguinário, né? Isso daí foi criando uma certa, infelizmente, foi criando no próprio meio religioso do mundo aí fora, foi criando uma barreira, um obstáculo, né? Um muro de separação com o chamado que eles chamam, né, de Antigo Testamento, e dessa forma então andaram e ainda muitos ainda desprezam o chamado Antigo Testamento.
Mas aquele detalhe, né, amados, as pessoas não param para pensar, né? Deus, ele não é açougueiro, né? Ele não fica retalhando, né? E quando as pessoas vieram e dividiram, né, colocaram um muro de separação, chamando as verdadeiras escrituras, né, como Antigo Testamento, e a partir desse momento, através, né, de Constantino e os seus sacerdotes, criaram um novo livro, e disseram, então, e entregaram esse novo livro, dizendo, ó, esse daqui é a vossa regra de fé e prática, né? Esquecem aquilo lá, porque aquele Antigo Testamento não tem mais valor. O Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, sanguinário, sem misericórdia, né? Lá no Antigo Testamento, quem peca morre, etc e tal, né? E agora está aqui o livro da graça, né? O novo livro, né? Isso daí faz nos lembrar muito bem a questão, né? Especificamente do nosso país, né? Onde lutaram tanto, né? Por uma liberdade democrática, né? E infelizmente aqueles que coordenaram essa liberdade democrática até aqui trouxe realmente uma grande desgraça democrática, né? Olha a corrupção que está aí, sem freio, sem nada, né? Perderam linha, carretel, vergonha na cara, compostura, perdeu toda e qualquer ética moral, espiritual, né? Familiar e por aí afora vai, né? Virou uma bagunça aí, para não falar um palavrão, não é verdade? Então, isso que aconteceu também no mundo religioso, né? Colocaram um muro de separação e, ó, isso daqui é a graça. Então, hoje, aquele negócio, né? As pessoas vão para suas reuniões religiosas, falam tanto, né? Pregam tanto amor daqui, amor dali, o que importa é o amor, que não sei o que lá. E depois, quando sai das suas reuniões, vive na mentira, vive de fachada, né? Vive fazendo lachon rará, né? Fazendo maledicência, vivem espalhando, né, a destruição de reputações, e por aí afora vai, né? Então, enquanto estão reunidos, tem uma fantasia de santidade, depois quando sai, pode mentir, pode adulterar, pode roubar, pode matar, e por aí afora vai, né? Então, perdeu aquele temor a Deus, que o chamado para eles Antigo Testamento e para nós as verdadeiras Escrituras nos falam realmente temor a Deus, que é o que? Reverência, respeito, obediência à vontade suprema de Deus. Esse é o detalhe que muitas vezes deixaram de falar, deixaram de ensinar e apenas ficaram batendo num lachon rará, numa maledicência, né? O Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário, vingativo, né? Era quem pecava morria, né? Essa é o ensinamento. E fala, agora está aqui um novo livro. Mas é interessante que quando eles se esquecem, né? Toda mentira tem contradição e toda mentira tem perna curta, né? Mas eles esquecem que eles dizem, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É lá do Antigo Testamento. Salmos. Como que o mundo religioso gosta de nadar em salmos. Está lá no Antigo Testamento. Do Deus sanguinário, vingativo, que eles tanto ensinam e tanto apregoam, por aí afora vai. E aí, como que fica essa história? Entendeu? Então, por isso, amados, realmente o estudo com fundamento na verdade e na fonte certa, jamais você será enganado, jamais você será escravo de quem quer que seja ou de qualquer sistema que seja. É isso daí. Por isso, vamos em frente na nossa jornada aí, ok? Sibeli Ludmilla, lá de Lisboa, Portugal, mesma terra lá da Donária, mesmo país da Elizabeth Lobo, né? Portugal, Baruch Hashem. Então, amados, por hoje vamos ficando por aqui. Pela graça bendita de Hashem, temos aí
né, a tarde com a Torá, com o estudo da Parashá semanal, e agora estamos aí com esse projeto, né, o Shemirat Halashon, guardar a língua, que é uma lição para cada dia com o nosso rabino Hafetz Chaim, no aprendizado. Se nós estivermos aí cada dia mais amadurecidos nisso, nós experimentaremos grandes e maravilhosas bênçãos no tempo que chamamos hoje e no tempo que nós chamamos de dias de Mashiach para o Olam Rabá. Shalom, shalom. Até amanhã.